fala concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath. Estou aqui gravando este vídeo que será curto para falar sobre a possibilidade de recurso para as provas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e também das provas da Polícia Militar de Pernambuco, porque muita gente já entrou em contato comigo, muita gente está disposto a entrar com recurso para revisão da nota da prova de redação e eu resolvi gravar este vídeo para poder apresentar para você quais são os casos, se vale a pena entrar com recurso para essa banca. Eu vou passar aqui algumas informações baseadas na minha experiência com esse tipo de fase com relação à fase de recurso, certo? Geralmente o que é que acontece? Algumas empresas elas não costumam cobrar por uma análise quanto a cabimento de recurso, porque o primeiro passo que um professor, que algum especialista em provas discursivas vai fazer é analisar a prova de redação do candidato e depois vai comparar com o espelho de correção emitido pela banca. O espelho de correção do Instituto da UCP é esse que eu vou pedir pro nosso editor do vídeo colocar aqui na tela, que é um espelho em que a banca coloca os 4 critérios de correção e a banca vai atribuir nota para cada um desses critérios. Ou seja, esse espelho de correção ele é totalmente fundamental para que nós possamos fazer uma análise baseada na nota máxima do edital para cada um daqueles critérios, observar atentamente a redação do candidato e observar se a nota que a banca atribuiu foi justa. Quando um corretor, uma equipe, uma empresa tem acesso a várias redações, consegue fazer várias avaliações, isso vai nos fornecendo também dados que nos possibilita comparar uma redação com a outra, certo? Algumas empresas não cobram por essa avaliação prévia porque gostam aí de captar muitos recursos, redigir muitos recursos e aí acaba fazendo esse jogo com os candidatos em que não cobra pela análise, mas vai cobrar certamente pelo recurso para poder redigir muitos recursos, certo? Minha empresa trabalha de uma forma que a gente cobra pela análise por 2 motivos. Primeiro, a análise ela é algo que vai exigir dos corretores, né, e também eu trabalho com equipe de correção que eu vou atender para essas provas, para outras provas em que o número de pedidos de avaliação quanto a cabimento de recurso é extremamente grande, por isso também que nós precisamos limitar a quantidade de vagas. E aí essa avaliação requer muita atenção, detalhamento, é um tempo que a gente vai separar para olhar a sua redação, linha por linha, comparar com o espelho de correção. É uma equipe que também já conhece muito bem o Instituto da UCP, os critérios do edital. Depois que essa análise ela foi feita, irá passar por uma espécie de coordenador, por uma pessoa que vai conferir se está tudo certo com a análise e o candidato ele vai receber um parecer se a redação vale a pena entrar com recurso ou não. Por quê? O preço do recurso ele é muito mais elevado do que o preço de uma análise. Nós prezamos também muito pela transparência e pela honestidade, porque eu já vi também muitos casos de outros professores, de outras empresas que não apresentam uma análise, um parecer justo com o aluno, uma redação ali que não caberia recurso, as chances de o candidato conseguir entrar com recurso e ganhar um recurso seriam baixíssimas ou praticamente nula e um corretor, um professor, muitas vezes diz que ali cabe recurso porque pretende de alguma forma receber esse dinheiro de recurso que não é algo tão acessível, certo? O recurso hoje em dia chega a custar entre 400 a 1.100 reais. Já vi muitas empresas cobrando aí acima de R$1.000 para redigir um recurso de redação para prova discursiva. Confie em empresas que costumam cobrar pela análise, porque é um serviço especializado que requer atenção, detalhamento e experiência também. Com relação à parte de recurso, o que é interessante? Existem alguns casos que eu considero que são os mais importantes de se entrar com recurso, que são 2. Primeiro, aquele caso do candidato que ele está como reprovado na prova de redação, porém está como reprovado numa pontuação muito próxima para ser aprovado. Tem gente que espera um milagre. Eu chego, dou um parecer dizendo, sua redação cabe recurso, dá para entrar com recurso, mas no máximo a gente vai conseguir 1,2 pontos. Nossos pareceres também, a gente dá uma projeção de quanto que o candidato ele poderia receber de aumento de nota, até para ele analisar a situação e ver se vale a pena entrar com recurso ou não. E após eu dar uma resposta como essa, tem gente que fala, professora, eu precisava de 4, 5 pontos para poder passar. Precisa de assim, de um milagre, né? Não dá para conquistar 4 pontos. Não vale a pena você nem investir à toa. E aí o candidato ficou triste e tal, né? Então o que acontece? Se um candidato ele está reprovado, porém falta pouco para ele conseguir alcançar uma nota mínima e aprovar na prova de redação, aí é um caso que vale a pena entrar com recurso. Outro caso também é quando você percebe que a sua redação, e aí vai também de uma análise interna, olhar para a redação, reconhecer se sua redação está boa ou se está ruim. E também existem casos de pessoas que escrevem uma boa redação, porém a nota não é justa. O que aconteceu, por exemplo, eu vou pedir também para a nossa editora colocar aqui na tela um depoimento que foi do Pedro, foi um candidato
candidato, ele não era meu aluno, pessoa que eu conheci na fase de recurso, que ele precisou entrar com recurso na prova da Polícia Militar da Paraíba. Eu analisei a redação dele e a redação dele recebeu uma pontuação abaixo de 8. Porém, comparando com os dados que eu tinha de várias outras análises que eu emiti de outros candidatos, eu percebi que a redação dele é uma redação boa. Existia um critério muito parecido com o critério do edital da Polícia Militar de Pernambuco, que era um critério relacionado à parte de argumentação e atendimento ao tema, e a redação dele era uma redação bem estruturada, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Dentro dos parágrafos de desenvolvimento também havia um bom conteúdo, ele trazia repertório nos 2 parágrafos de desenvolvimento, um repertório de certa forma produtivo, e a nota que ele recebeu no critério 1 de atendimento e argumentação estava muito abaixo. E para você ter noção, ele recebeu a mesma nota nesse critério de um outro candidato que escreveu uma redação assim, de péssima qualidade, uma redação que, para você ter ideia, o parágrafo de desenvolvimento desse candidato começava com informação, dava uma quebra e já pulava de linha para o outro parágrafo, sem nem dar ponto final nem nada. E esse candidato, ele recebeu uma nota, e o outro candidato que escreveu uma redação boa, que foi o caso do Pedro, recebeu a mesma nota. E eu olhei assim e falei, gente, absurdo, vamos entrar com recurso. Tinha certeza, convicção que a gente iria ganhar aquele recurso. Então tem casos também de recurso que a gente entra, que é um caso que é praticamente certo, assim, o professor com experiência, com bagagem, fala, é certeiro que a gente consegue, se a gente entrar, redigir um texto bom, a gente consegue aumentar a nota, que foi o caso do Pedro. Existe casos ali que existe uma chance, o corretor, ele sabe que existe a possibilidade, mas porém vai depender muito da interpretação da banca. Por isso que muitas pessoas, elas optam em entrar com recurso com o especialista, apesar de saber que o recurso não possui um investimento baixo, certo? Um investimento elevado, principalmente para o candidato que já investiu em várias etapas para fazer a prova, inscrição, ir para a prova, em viagem, etc. Toda essa jornada que a gente já sabe, ainda tem o TAF, ainda tem as outras fases do concurso, mas o concurso, ele requer isso. É um investimento que o candidato ele vai colher lá na frente, quando começar a receber o salário. Fase de concurseiro precisa, muitas vezes, gastar muito mais sem ver o retorno, porque o retorno só vai ver lá na frente. E aí muitas pessoas optam em fazer esse tipo de investimento porque considera mais garantido e não se considera tão capaz de escrever o recurso. Tem muita dúvida, certo? O recurso escrito por especialista, ele tende a ter mais chances de aprovação, porque o especialista ele sabe exatamente como conquistar ali a banca, como convencer a banca, já tem bagagem suficiente para isso, coisa que nem todos os candidatos eles têm e sentem segurança em redigir o recurso. O recurso feito por um especialista vai te dar mais essa segurança que o seu texto estará bem redigido, bem argumentado, de forma a aumentar as chances de conseguir aumentar a nota. Essa fase é muito importante porque o aumento de nota ele implica em subir muitas posições. Então eu já vi pessoas ganharem mais de 60 posições após o recurso, mais de 200 posições após o recurso, ou na fase que os outros candidatos entram com recurso e o candidato não entrar com recurso, ele vê o nome dele descer na lista de classificação. Isso naturalmente acontece. A lista de classificação muda após a fase de recurso porque algumas pessoas vão ganhar recurso e vão subir posições. Uma pessoa que não recorreu e manteve a nota tende a cair posições também. Vale a pena entrar com recurso para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, porém não são todos os casos e a minha empresa ela não emite parecer para qualquer redação que a gente avalia e compara com o espelho. A gente só emite parecer para aquelas redações que a gente acredita muito que terão chances de conseguir a banca deferir e aumentar a nota de um candidato. Então, se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui embaixo os contatos em que a gente vai passar informação para você com relação a como que funciona o processo para você submeter a sua documentação para análise, se ainda temos vagas disponíveis, quanto que é um investimento. Todas as informações eu deixei aqui embaixo, o contato do nosso suporte para você entrar e receber mais informações e eventualmente também contratar o recurso pela nossa equipe. Agradeço demais para você que assistiu esse vídeo até o final e estamos juntos. Até uma próxima.